E se tudo que você acredita sobre si mesmo, seu nome, suas memórias, sua identidade, nada mais fosse do que uma ilusão? E se a história do seu nascimento e a inevitabilidade da sua morte fossem parte de um mal-entendido cósmico? Você nunca nasceu e nunca vai morrer. Parece impossível, certo? Mas fique comigo, isso não é apenas uma questão filosófica. Enigma é uma chave que abre a porta para a sua verdadeira natureza, uma natureza sem limites, atemporal e além dos limites da mente. A ideia de não nascer não é negar o corpo ou o físico. O mundo trata-se de ver através da ilusão de separação, de acreditar que você é um indivíduo limitado, navegando em um universo externo. John Wheeler, uma voz moderna em A Não-Dualidade, deixou isso claro. Você não é o que pensa que é. Você não é uma pessoa que tenta alcançar a iluminação. Você é a consciência na qual todas as coisas aparecem e desaparecem. Imagine ondas quebrando na costa. Cada onda parece distinta, separada. Um sobe, um cai, e outro segue, mas quando você olha mais fundo você vê. Não há verdadeira separação entre a onda e o próprio oceano, da mesma forma que você não é uma onda separada, mas o oceano infinito. Você não tem começo, nem fim, e nada para perder. Isso não é uma teoria, é algo que você pode ver por si mesmo agora, e nos próximos minutos vamos descascar as camadas da ilusão, examinar a natureza da realidade e explorar o porquê. O conceito de você, aquele a quem você se apega com tanta força, é a raiz de todo sofrimento. Então vamos ir além da mente e entrar na verdade, porque depois de ver, você perceberá que nunca nasceu, e essa é a descoberta mais libertadora de todas. Feche os olhos por um momento e pergunte-se: quem sou eu? Sua mente imediatamente surgirá com respostas: sou um pai, professor, artista, sou alguém que ama, que luta, que sonha. Mas faça uma pausa por um momento e vá mais fundo. Quem é que está dizendo essas coisas? Quem é que chama isso de meus pensamentos? É aqui que a ilusão começa. Desde o momento em que nascemos, somos condicionados a acreditar em uma identidade separada, um eu que se destaca de tudo. Mais que aprendemos que este eu é um limite, que começa com a nossa pele e termina com o mundo exterior, carregamos essa ilusão como um distintivo, reforçando com cada pensamento, cada emoção, cada ação. Mas você já parou para realmente questionar isso? Vamos dar uma olhada mais de perto. Olhe, imagine segurar um copo d'água. É fácil pensar na água como algo separado do oceano, mas se você despejá-lo de volta no mar, para onde vai a água? Você pode identificar o momento exato em que ela deixa de ser água em um copo e se torna oceano. O mesmo é verdade para o eu, o que consideramos eu. Este pacote de pensamentos, memórias e sensações é como a água no copo, que sente separado, mas na verdade sempre fez parte de algo infinito. Aqui está o problema que acreditamos tão profundamente, neste eu, separado, que passamos nossas vidas defendendo-o, nutrindo e temendo sua perda. Pensamos que este é meu corpo, minha mente, minha vida, mas será que realmente penso nisso? Seu corpo está constantemente mudando as células que compõem sua pele e seus órgãos, até mesmo seu cérebro. Eles são substituídos com o tempo. O corpo que você tem agora não é o mesmo corpo que você tinha há 10 anos. Então, como você pode dizer que é realmente você? E o que acontece com os seus pensamentos? Eles são fugazes, não são. No momento você está feliz, no próximo você está triste. Em um momento você acredita em algo de todo o coração, no próximo você não acredita. Mudou de ideia. Se seus pensamentos estão mudando constantemente, como eles podem definir quem você é? Vamos ainda mais longe. Imagine que surge um pensamento: eu sou medo. Onde esse medo está localizado? É na sua mente, no seu corpo, ou é simplesmente uma sensação passageira, como uma nuvem flutuando no céu? Quando você para de identificar com o pensamento, você perceberá algo notável: ele perde seu poder.
John Wheeler coloca claramente o que você pensa ser essa pessoa limitada e esforçada. Nada mais é do que um conceito, uma história que você contou a si mesmo, com base em memórias do passado e projeções do futuro. Mas quem você realmente é, não é nada disso. Essas coisas, sua verdadeira natureza, é como o espaço em uma sala. O espaço não muda, não importa quais objetos sejam colocados dentro dela, uma cadeira, uma mesa, até mesmo pessoas. Eles vêm e vão, mas o espaço permanece intocado. Você é esse espaço, você é a consciência na qual todas as experiências surgem e se dissolvem quando você começa a ver através. Nessa ilusão de si mesmo, algo extraordinário acontece. Você para de se apegar às histórias de eu sou isso ou sou aquilo. Você percebe que sua verdadeira essência é ilimitada e completamente gratuita. A ilusão do eu não é seu inimigo, é simplesmente um mal-entendido. E uma vez que você vê através dele, o mundo se abre de maneiras que você nunca imaginou. Então dê uma olhada. Respire, relaxe sabendo que você não é a onda, você é o próprio oceano. E essa compreensão é apenas o começo. Vamos reservar um momento para fazer a pergunta mais profunda de todas. Quem é você? Na verdade, você pode responder: eu sou uma pessoa, uma mente, um corpo, uma coleção de experiências. Mas vamos lá. Mais profundamente, tire os rótulos, os papéis que você desempenha e as histórias que você conta a si mesmo. O que resta? Comece considerando seus pensamentos. Os pensamentos são como nuvens no céu, sempre mudando, indo e vindo sem avisar. Em um momento você está pensando em jantar, no outro você está repetindo uma conversa de ontem. Mas aqui está a questão-chave. Quem está percebendo isso? Os pensamentos. Pense nisso. Se você pode observar um pensamento, você não pode ser esse pensamento. Você é quem está observando. E esta consciência de seus pensamentos, esta presença imutável tem estado com você durante todo o seu tempo de vida. Ela esteve presente nos momentos de alegria, nos momentos de dor, e até no silêncio, lacunas entre seus pensamentos. Agora voltem sua atenção para suas emoções. Quando a raiva surge, você pode dizer que, estou com raiva, mas faça uma pausa e olhe com atenção. É a raiva quem você é, ou é apenas uma energia passando por você como uma tempestade? Movendo-se pelo céu, é intenso por um tempo, mas eventualmente desaparece e ainda assim o céu, o espaço em que a tempestade aparece permanece intocado. Você não é a raiva, você é o céu, e seu corpo parece uma parte tão óbvia de quem você é, mas mesmo o corpo não é constante. As células morrem e regeneram-se. A aparência muda ao longo dos anos. O corpo que você habita hoje não é o mesmo que você tinha quando criança. Seja você, e se você não é seu corpo, seus pensamentos ou emoções, então quem é você? Vamos tentar algo radical. Pare de procurar respostas na mente e vire sua atenção para a própria consciência agora. Enquanto você ouve isso, há um conhecimento, uma presença que está ciente dessas palavras, consciente do que está ao seu redor, consciente do seu próprio ser. Essa consciência é constante. Ela não vem e vai como pensamentos ou emoções, não envelhece nem muda como o corpo, simplesmente está aqui, sempre testemunhando tudo silenciosamente. Mas a consciência não é algo que você possa compreender ou segurar. Não é um objeto para o qual você possa apontar e dizer que sou eu, e ainda assim está inegavelmente presente em você. Não preciso que ninguém lhe diga que está aí. Você pode senti-lo aqui e agora, como foi a base da sua existência. Aqui está outra maneira de ver isso. Imagine estar sentado em um quarto escuro com uma vela. A chama ilumina tudo na sala, mas não precisa se iluminar, já está brilhando da mesma forma. Consciência não precisa estar ciente de si mesmo, simplesmente. É John Wheeler que descreve isso. Consciência como a sua verdadeira natureza, o que você sempre foi e o que sempre será, não está limitado pelos seus pensamentos, emoções ou corpo. É gratuito, infinito e sempre presente. Mas o que isso significa para você na prática?
Significa que você não precisa perseguir a iluminação ou um estado futuro de ser a consciência que você está. A busca já está aqui, é a parte de você que nunca mudou, nunca sofreu e nunca se perdeu. Aqui está um exercício simples para ver isso por si mesmo. Reserve um momento para observar sua respiração. Você não precisa controlá-la, apenas observe. Sinta o ar, conforme ele entra e sai. Agora mude sua atenção para a consciência que está percebendo a respiração neste momento. A consciência não está fazendo nada, não está tentando alcançar ou se tornar algo, está simplesmente testemunhando. E neste testemunho você percebe algo profundo, que você não é uma pessoa experimentando a consciência, você está experimentando a consciência de uma pessoa. Quando vê isso claramente, a busca por quem você é chega ao fim. Você percebe que sua verdadeira natureza não é algo que você tem que encontrar ou criar, é algo que você sempre foi. Então dê uma olhada profunda. Respire, descanse nesta consciência, nesta presença e deixe todo o resto, os pensamentos, as emoções, os papéis que você desempenha. Desapareça no fundo, eles são apenas ondas passageiras, você é o oceano infinito. E ainda assim este é o coração de quem você é. E uma vez que você vê isso, você nunca mais poderá deixar de ver. O que significa dizer que você nunca nasceu? À primeira vista, parece absurdo, afinal você tem lembranças da sua infância, uma certidão de nascimento e fotografias de quando você era bebê, mas e se fossem apenas partes de uma história que não define quem você realmente é? A ideia de não ter nascido não é negar a realidade física de seu corpo. Trata-se de ver através da ilusão de separação. É um convite para reconhecer uma verdade tão profunda que desafia tudo o que você já acreditou sobre si mesmo. Vamos começar aqui. A crença que você nasceu implica um começo, não é um ponto de partida onde você passou a existir como um indivíduo, mas aqui está o paradoxo. Sua verdadeira essência não tem começo nem fim. Não nasceu e não pode morrer, é atemporal, ilimitado e imutável. A crença de ter nascido prende você na ilusão de ser um eu separado e limitado, um eu com uma história, um nome e um passado, mas a verdade é que você não é sua história. Você é a consciência na qual a história se desenrola, você não é um momento no tempo. Você é a presença atemporal, que sempre esteve aqui, observando silenciosamente. Vamos explorar isso ainda mais. Quando você era uma criança, seu corpo era pequeno, seus pensamentos eram simples e seu mundo era limitado ao que você podia ver e tocar. Com o tempo, seu corpo cresceu, seus pensamentos se tornaram mais complexos e suas experiências multiplicaram, mas através de tudo isso não havia algo constante. Que constante é a consciência que testemunhou tudo isso, não nasceu com seu corpo, e não vai acabar quando seu corpo morrer. É como se a tela estivesse ligada, qualquer um filme reproduz, as imagens e os sons podem mudar, mas a tela em si permanece intocada. Aqui é onde está a compreensão, torna-se verdadeiramente transformadora. A maioria dos nossos medos e lutas vem do apego à ideia de ser um eu separado, um eu que nasceu, um eu que morrerá, um eu que pode ser ferido ou perdido. Mas quando você vê que esse eu é apenas um conceito, uma ilusão, esses medos dissolvem. Pense nisso. Se você nunca nasceu de verdade, como pode realmente morrer? Se você nunca se separou, o que há para perder? John Wheeler descreve isso como a libertação final. Você percebe que o que você é não está limitado pelo tempo, espaço ou forma de você, a consciência na qual todas essas coisas aparecem e desaparecem. Essa consciência é o seu verdadeiro eu. A essência é livre, não tem limites, não há sofrimento, nem nascimento, nem morte. Aqui está um exercício simples para ver isso por si mesmo. Agora mesmo observe os pensamentos em sua mente. Eles sobem e descem como ondas. Agora observe sua consciência. Nesses pensamentos sua consciência sobe e desce ou permanece constante. Intocado pelo ir e vir dos pensamentos,
Quando você muda sua atenção para a própria consciência, você começa a ver a verdade. Você não é a história, a onda ou o pensamento, você é o imutável. Presença em que tudo aparece. Esta é a essência do não nascido, não é uma negação da vida, mas um reconhecimento do que você é além do corpo, além da mente, além da história. É a realização final que liberta você do medo, do sofrimento e da ilusão da separação. Pare um momento para pensar nisso. Você nunca esteve vinculado, você nunca foi limitado e nunca foi nascido. Você é o oceano vasto e infinito, sem começo e sem fim. Acabe com o ego, é a peça central da história. Você conta a si mesmo, sussurra, eu sou. Este eu sou que reivindica a propriedade de seus pensamentos, suas ações, mas você já parou para perguntar o que é realmente o ego, para a maioria de nós? O ego parece a essência de quem somos, é a voz em nossa cabeça que narra cada momento de nossas vidas, a sensação de ser um eu distinto de todo o resto. Mas quando você olhar mais de perto, encontrará algo surpreendente, que o ego não seja real. Vamos começar com um simples exercício. Feche os olhos e traga à mente o pensamento, eu sou eu. Perceba como isso parece sólido como uma verdade inegável. Ou parece apenas mais um pensamento passando pela sua consciência. Aqui está o segredo do ego. Existe apenas como um pensamento. É uma construção mental, um conjunto de ideias sobre quem você pensa que é a soma de suas memórias, crenças e desejos, mas nenhuma dessas coisas é constante. Eles vêm e vão e ainda assim, você continua pensando sobre isso. Se o ego fosse realmente quem você é, seria constante, mas em um momento você está confiante, no próximo você está em dúvida, um momento você sente bem-sucedido, no próximo você se sentirá um fracasso. O ego muda e muda com cada pensamento e emoção passageiro, e ainda assim há algo dentro de você que não muda, algo que esteve com você em todos os momentos da sua vida, silenciosamente a testemunhar tudo isso. É a sua verdadeira essência, sua consciência. John Wheeler oferece um poderoso insight. O ego nada mais é do que uma história, um conceito. É a peça central de uma narrativa à qual nos apegamos acreditando que ela nos define. Mas quando você investiga essa narrativa, você começa a ver que ela é construída com base em suposições. Vamos cavar um pouco mais fundo. Pergunte a si mesmo onde está o ego localizado em seu corpo. Em caso afirmativo, onde exatamente em sua cabeça, seu peito, seu coração. Quando você olha de perto, você não o encontrará em lugar nenhum. Não é uma coisa física, não é algo que você possa tocar, segurar. Então considere que sua mente é o ego, seus pensamentos. Talvez pareça que sim, mas os pensamentos são transitórios, eles surgem, permanecem por um momento e depois se dissolvem. Se você é seus pensamentos, então você deixaria de existir toda vez que um pensamento desaparecesse. Mas você não é, aqui onde ele fica interessante. O poder do ego reside na sua crença nele, é como uma sombra. Convincente, mas sem substância. Quando você acredita na história do ego, você se sente pequeno, limitado e separado. Mas quando você vê o que é uma construção, toda a ilusão entra em colapso. Então como você se liberta das garras do ego? Consciência, da próxima vez que você se sentir ansioso, com raiva ou com medo, não tente consertar ou suprimi-lo. Em vez disso, faça uma pausa e pergunte-se quem está sentindo isso. Você pode dizer que sou eu, mas quem é esse eu? Você pode encontrá-lo. Você consegue localizar aquele que está ansioso, com raiva ou com medo. O que você descobrirá é profundo. Os sentimentos são reais, mas o olho que os reivindica não está aqui. Há outra maneira de ver isso. Imagine que você está assistindo a um filme. Você fica tão absorto na história que esquece que é só um filme. O ego é assim. O filme parece real porque você está profundamente investido nele. Mas quando você pisa, volte e veja o que é. Você percebe que não é o personagem na tela. Você é o único. Assistir John Wheeler nos lembra que quebrar o mito do ego não requer esforço ou luta.
Não é sobre lutar contra o ego ou tentar destruí-lo. Trata-se de ver através dele. Uma vez que você reconhece que o ego nada mais é do que um pensamento, ele perde o controle. Você imagina a liberdade de viver sem a necessidade constante de defender ou provar você mesmo, sem o fardo de carregar sua história como uma mochila pesada. Isso é a liberdade que vem de quebrar a ilusão do ego. Tome um profundo respiro neste momento. Deixe de lado a ideia de ser um eu. Descanse na consciência, que está sempre aqui, sempre constante, sempre livre. Essa consciência é o seu verdadeiro eu. Não precisa de uma história, de um rótulo ou de um passado. Simplesmente esta é a verdade que esteve esperando por você o tempo todo. O ego nunca foi real. Você nunca esteve vinculado e agora está livre. Imagine por um momento vivendo sem a voz trapaceira em sua cabeça que diz: eu sou isso, eu sou, preciso disso. Temo que imagine uma vida onde você não está mais limitado pelos limites de um eu separado, onde você se move pelo mundo com facilidade, livre do peso da dúvida, do medo e do esforço. Isso não é uma fantasia, é seu estado natural. Viver sem um eu separado não significa desistir de sua individualidade ou ignorar suas responsabilidades. Significa ver através da ilusão do ego e reconhecer que a vida flui sem esforço, sem a necessidade de me controlar. Vamos começar com uma simples observação. Você já notou quanta energia você gasta tentando defender a ideia de quem você é? Você quer ser visto de uma certa maneira, alcançar certas coisas e evitar certos resultados. Mas quem é esse seu eu defendendo? Quando você realmente investiga, você descobre que é apenas uma coleção de pensamentos, uma história na qual você acreditou tanto tempo que parece real. Mas o que acontece quando você se afasta dessa história? Considere isso agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras. A vida está acontecendo sem esforço, seu coração está batendo, seus pulmões estão respirando, e sua mente está entendendo esses conceitos. Você não precisou decidir fazer nenhum desses. As coisas acontecem, elas simplesmente surgiram por conta própria. Essa é a natureza da vida. Quando você para de se apegar à ilusão de um eu separado, ações, pensamentos e emoções surgem naturalmente, sem a necessidade de um eu central para controlá-los. É como assistir a um fluxo do rio. A água não pede permissão para se mover, ela simplesmente segue seu curso natural. Mas aqui está o insight-chave. Mesmo o pensamento que diz que estou fazendo isso é apenas outra parte do fluxo. Não é evidência de um eu separado. É como uma onda no oceano afirmando ser independente do mar. Ainda é apenas o oceano em movimento. Por exemplo, pense sobre tomar uma decisão. Talvez você se sinta angustiado por acreditar que o resultado depende exclusivamente de seus ombros. Mas quando você vive sem um eu separado, você começa a ver que as decisões surgem naturalmente com base na situação. Sem a necessidade de um ego controlador, você pode pensar que está escolhendo, mas na realidade a escolha está simplesmente acontecendo. John Wheeler oferece uma perspectiva libertadora. A ideia do olho não é necessária para que a vida funcione. É um hábito, uma construção mental na qual fomos condicionados a confiar. Mas quando você olha atentamente, você percebe que a vida se desenrola perfeitamente bem sem ela. Isso é prático. Na próxima vez que você se sentir estressado ou sobrecarregado, faça uma pausa e pergunte: é você mesmo que está passando por esse estresse? Procure pelo eu que supostamente está lutando. Você consegue encontrá-lo ou apenas encontra um aglomerado de pensamentos e sensações surgindo no presente? No momento em que você vê que não existe um eu real no centro de sua experiência, algo extraordinário acontece. O estresse não desaparece, mas o seu apego a ele. Você percebe que os pensamentos e sentimentos são apenas fenômenos passageiros, como nuvens vagando pelo céu, vivendo sem uma separação. Não significa que a vida se torne perfeita ou livre de desafios. Significa que você enfrenta esses desafios sem a bagagem de uma identidade falsa. Se a tristeza surgir, você a sente plenamente, sem rotulá-la como
Minha tristeza, se a alegria surgir, você a abraça sem se apegar a ela como minha alegria. Isso não o torna desapegado ou robótico. Pelo contrário, isso o torna mais vivo, mais aberto, sem a tagarelice constante do ego. Você está livre para experimentar a vida como ela é, não como sua mente pensa que deveria ser. Aqui está outro insight prático. Quando você para de se identificar com o eu separado, você para de levar as coisas para o lado pessoal. Imagine, alguém critica você normalmente. O ego saltaria para se defender, criando conflito e tensão. Mas quando você vê que não há quem defenda, a crítica perde o sentido. Picada, torna-se apenas mais um evento, como uma folha caindo de uma árvore. Essa mudança não requer esforço, é simplesmente uma questão de ver claramente. Quanto mais você olha, mais você percebe que a vida flui sem esforço. Quando você abandona a ilusão de controle, o ego não comanda o show, como se um passageiro de um trem reivindicasse o crédito pela viagem que o trem se move, com ou sem comentários. E aqui está a beleza disso. Quando você vive sem um eu separado, você começa a ver a interconexão de todas as coisas. Os limites entre eu e você e outro começam a se dissolver. Você percebe que a mesma consciência que flui através de você está fluindo através de tudo e de todos. Esta é a essência da verdadeira liberdade. Não a liberdade para fazer o que quiser, mas a liberdade da ilusão de estar separado. Então respire fundo e deixe isso penetrar em você. Não precisa se esforçar para viver sem um eu separado. Já está acontecendo. A única coisa que muda é o seu reconhecimento disso. A vida não é algo que você controla, é algo que você é. O rio flui, o vento sopra, e você é a consciência na qual tudo surge. Viver sem um eu separado não é uma meta a ser alcançada, é a verdade do que você tem. Sempre foi natural sentir dúvidas ao encontrar ideias que desafiam a base de como você se vê. O conceito de não ter um eu separado, de não nascer, pode parecer perturbador, até mesmo contraditório à sua experiência, mas dúvidas e equívocos. Não existem obstáculos, existem oportunidades para ver a verdade com mais clareza. Vamos começar abordando uma pergunta comum. Se não existe um eu separado, então quem está vivendo esta vida? É uma pergunta justa. Você sente suas emoções, você toma decisões, você tem memórias. Isso significa que há um você no centro de tudo. Olhe atentamente e você descobrirá que a vida se desenrola naturalmente, sem a necessidade de um eu central. Os pensamentos surgem sobre seus próprios sentimentos, indo e vindo, ações acontecem espontaneamente. Quando você procura o eu que reivindica a propriedade de todas essas experiências, você encontra apenas um espaço vazio, um vasto espaço aberto. Consciência. Aqui está uma analogia para ajudar a esclarecer esse pensamento de um redemoinho em um rio. Parece distinto, separado da água ao seu redor, mas o redemoinho não tem existência independente. É simplesmente o movimento do próprio rio. O mesmo se aplica ao eu. Ele parece distinto, mas é apenas o fluxo da vida tomando forma temporariamente. Conscientização. Outra dúvida comum é esta: se não existe um eu, como faço para viver no mundo? Isso está enraizado na crença de que o ego é essencial para o funcionamento, mas fazer uma pausa e considerar: o ego realmente controla a sua vida? Isso fez seu coração bater hoje, isso decidiu. Para respirar neste momento, a vida se move sem esforço, sem a necessidade de um olhar controlador. As decisões ainda acontecem. Ações ainda surgem, mas não dependem do ego. Imagine dirigir um carro. No início você fica hiperconsciente de cada movimento, suas mãos no volante e seus pés nos pedais, mas com o tempo o processo torna-se natural e sem esforço o carro se move sem que você precise pensar em cada ação. É assim que a vida flui quando você abandona a ilusão de controle. Aqui está outra dúvida que você pode encontrar se eu estiver apenas consciente. Isso significa que minha vida não tem sentido. É uma questão que atinge o cerne do nosso condicionamento. Somos ensinados que o significado vem de alcançar, de ser alguém,
de se destacar, mas o verdadeiro significado não vem de o que você faz ou alcança, vem simplesmente de estar sob o sol. Não esforce-se para ter um significado, ele simplesmente brilha, mas sua luz torna tudo mais possível, da mesma maneira que você. Luz da consciência, a dúvida não é sua inimiga, é uma porta. Cada vez que você questiona a ilusão do eu, você se aproxima de ver a verdade de que você é a consciência, de que nunca nasceu, nunca esteve preso e nunca se perdeu. Respire fundo e descanse neste, sabendo que as dúvidas passarão, mas você permanecerá. Enquanto chegamos ao final desta jornada, vamos voltar à questão central: quem é você realmente? Você examinou profundamente a natureza de seus pensamentos, suas emoções e seu senso de identidade. Você questionou histórias que você carregou, os papéis que desempenhou e os limites em que acreditou, e agora o que permanece. O que permanece é algo tão simples e sempre presente que muitas vezes é esquecido. É a consciência que tem. Estive aqui o tempo todo. Não é algo que você precisa criar ou descobrir. É o que você sempre foi. Esta consciência é a verdade última do seu ser, mas vamos esclarecer. Esta verdade não se trata de rejeitar a vida ou negar suas experiências. Trata-se de abraçar a plenitude da vida, sem estar preso à ilusão de um eu separado. É ver as ondas de alegria e tristeza, sucesso e fracasso, sem se identificar como a própria onda. Você é o vasto oceano imóvel e infinito. Aqui está a beleza desta compreensão. Nada em sua vida exterior precisa mudar para que você veja a verdade. Você não precisa renunciar ao mundo ou se aperfeiçoar para realizar sua verdadeira natureza. A consciência que você tem já está inteira, já é completa, é como o céu, inalterado pelas tempestades que passam por ele. Então, o que isso significa para a forma como você vive? Para perseguir o significado ou fugir do medo, você não precisa se apegar ao passado ou se preocupar com a vida futura. Se torna um desdobramento, momento a momento, livre da necessidade de controle ou resistir. Pense nisso sem o peso constante do ego. Você está livre. Viver com leveza e abertura, os relacionamentos ficam mais ricos, porque você não está mais defendendo um eu. Desafios de identidade falsa tornam-se oportunidades porque não são mais ameaças. Há um frágil senso de identidade, e cada momento torna-se vivo, com presença, porque você não está mais distraído pela conversa interminável da mente. John Wheeler nos lembra que a busca pela verdade termina quando percebemos que nunca estivemos perdidos. A ideia de não nascer não é uma negação da vida, é uma afirmação da ilimitada essência atemporal que você é. Você nunca foi limitado, nunca foi separado e nunca foi incompleto. Um momento agora para descansar nesta compreensão. Sinta a quietude, a paz, a liberdade que vem de saber o que você é. Isso não é algo que irá desaparecer, é a verdade imutável no coração do seu ser. Então, ao voltar para o mundo, carregue essa compreensão com você, não como uma ideia, mas como uma verdade. Viva, deixe-a guiar suas ações, suavize seus medos e aprofunde suas conexões. Lembre-se de que você não é uma pessoa que se esforça para encontrar a consciência, você é a própria consciência, e essa consciência é livre, sempre foi gratuito. Obrigado por trilhar esse caminho comigo. Que esta verdade continue a se revelar em sua vida, trazendo clareza, paz e libertação. A jornada está completa porque você nunca esteve verdadeiramente separado do destino, onde sempre esteve em casa.